estamos na quaresma, é um tempo muito forte que nos impele realmente a viver essa reconciliação. E é bom olhar exatamente dentro da Bíblia, entende aquilo que pode nos motivar, nos ajudar, nos incentivar, dar aquele impulso que é necessário, porque muitas vezes a reconciliação parece que ela não tem motor de partida, parece que a gente fica quase que assim, estratificado ali naquela situação que estamos vivendo. E a gente quer conversar um pouco mais profundamente sobre esse tema tão quaresmal que é a reconciliação. Eu tenho a alegria de acolher, então, o nosso querido mestre e doutor em teologia, professor João Cláudio Rufino. Bom dia, João Cláudio. Olá, Padre Ulisses, muito bom dia, que bom estar com o senhor mais uma vez. Pois é, uma faz alegria. tempo que a gente não se encontra, não é verdade? Pois é isso, geralmente não bate as agendas, né? É, Por exato. conta das aulas e assim por diante, mas é uma alegria estar aqui com o senhor novamente. Então tá bom. E a gente vai querer que você nos ajude a aprofundar um pouquinho mais exatamente a reconciliação a partir da palavra de Deus. O que é que ela nos ensina sobre a importância da reconciliação na vida de um verdadeiro cristão? Ótima questão para esse tempo em que nós estamos nos preparando para viver esse mistério da nossa fé na Páscoa. A primeira coisa que precisamos compreender é que dentro das Escrituras, esse é um tema central. Sei. Por quê? Porque, padre, no caso, o pecado que deu início a todo o processo de separação da humanidade com Deus, do ser humano para com outro ser humano, isso é justamente o que Deus quer restaurar. Então é interessante quando nós lemos as Escrituras e percebemos isso. A ruptura primordial lá em Gênesis, no capítulo 3, leva a humanidade a relações com Deus e com o próximo que estão em fratura, que estão quebradas. Depois a gente vê na Escritura Caim e Abel, que são o exemplo dessa ruptura com Deus e da ruptura fraterna. E aí a Escritura vai mostrando para nós diversas situações nas quais pessoas vão brigando, vão rompendo as boas relações umas com as outras. Jacó com seu irmão Esaú, José com os seus irmãos, por exemplo, lá no Gênesis, e assim por diante. E o que Deus quer é, novamente, reconciliar todos com Ele e também uns com os outros. Esse detalhe bíblico ele é importante. Pois é, eu acho que é importante também que, nesse tempo de quaresma, a igreja vai nos provocando para a reconciliação e talvez seja um dom do Espírito Santo que a gente se sinta importunado, não se sinta bem enquanto não chega a uma reconciliação, né? E é esse tempo de quaresma, então, que vai o tempo todo esse pedido da igreja para que a gente se reconcilie. A gente quase poderia dizer, né, Justino, que a reconciliação é como uma cruz, né? Reconciliação com Deus, reconciliação horizontal com os irmãos, reconciliação com o mundo no qual a gente está vivendo, com a nossa terra, né? Eu acho que ela é um todo na vida da gente, né? Exatamente, porque quando Deus cria o ser humano, isso todos nós precisamos entender. Ele cria para o estabelecimento de relações plenas, boas. Então, humanidade com Deus, os humanos entre si, os humanos com a realidade criada, a natureza. E o pecado faz justamente o rompimento de todas essas relações. E na cruz de Cristo, o Senhor bem lembrava, até a própria imagem da cruz nos lembra isso, na sua dimensão vertical e na sua dimensão horizontal. E em Cristo Jesus, humano e divino são reconciliados. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, não é? E também o humano é reconciliado com toda a natureza. A dimensão da ressurreição de Cristo na Páscoa nos mostra isso. Ou seja, nós somos chamados, se vivemos realmente o mistério de Cristo Jesus, a vivermos em reconciliação. E as pessoas precisam perguntar, né, padre?
como está a vida com Deus? Como está a vida com o próximo? Será que há diálogo? Será que há, né, comunhão fraterna? Será que há ajuda mútua? Será que há caridade? E também, claro, pensar nesse sentido na dimensão do perdão mesmo. É interessante, padre, uma coisa, que quando a gente olha para as Escrituras, uma das festas mais importantes do Pentateuco, que é a lei para o povo judeu e para o povo da época de Jesus, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o centro da lei, padre, é o dia da expiação, que é Levítico capítulo 16. Né? O senhor sabe muito bem. E perceba, o que é esse dia da expiação? É o dia da reconciliação. É o dia em que sacrifícios lá no Antigo Testamento eram realizados para o perdão de todos. E era o perdão de Deus para o povo e era o perdão do povo entre si. Então essa é uma questão importante. E Jesus, no Novo Testamento, entra dentro dessas categorias teológicas. Certamente. Ele vai ser, né, aquele que vai justamente tirar todo o pecado do mundo e reconciliar a todos. É maravilhoso isso. Isso é muito bonito. E eu acho que é muito importante também, a gente fala sempre, a reconciliação com Deus, né, Rufino? A reconciliação com o próximo, com as pessoas. Esse tempo especial da Quaresma, que a gente deveria ter assim, um impulso mais forte, não se acomodar na divisão, não se acomodar, evidentemente, nas mágoas que a gente possa trazer, né? Mas eu encontrei nas confissões, de vez em quando eu pego a pessoa e falo, olha, você vai se reconciliar, sabe com quem? É com você mesmo. Sabe? Porque tem gente que não se ama, não se abraça, não se perdoa. É verdade. Sabe? Traz aquelas memórias negativas lá do tempo de antanho, né? E não consegue se refazer, se sentir amado por Deus, se sentir amado. Há uma reconciliação que é com a gente mesmo, né? Padre, o senhor fala de uma coisa muito importante, bem lembrado, não é? Essa reconciliação do eu comigo mesmo. E isso se dá no Novo Testamento numa linguagem muito bonita. Quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, por exemplo, ele fala: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, e eis que tudo se faz novo. Nós somos reconciliados com a gente mesmo em Cristo. Como? Nos tornando, por causa da graça de Cristo, novas pessoas. E isso significa viver algo novo. Não é? Lembra? Deixar para trás o que passou, os erros que a gente cometeu, tudo isso colocado aos pés de Jesus. Agora eu posso assumir uma vida nova. Uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida de harmonia com as pessoas, uma vida de bem. Verdade. E esse é o ponto. E quantas pessoas carregam essas culpas? Culpas doentias, não aquele sentimento bom do arrependimento, né, padre? Certo. Mas essa culpa, né? Essa culpa que ela precisa ser até tratada com um profissional. Muitas vezes, quantas pessoas acabam sofrendo muito por essas culpas que passaram. Lembre-se, em Cristo, nós todos somos novas criaturas e podemos viver livres uma vida nova para o bem. E daí que é tão importante, né, Rufino, a gente ter consciência. Muitas vezes, quando eu me perdoo, quando eu perdoo o meu próximo, né, eu estou fazendo um bem imenso para mim mesmo, eu estou me libertando, né? O perdão que eu dou ao próximo faz maior bem a mim do que talvez ao próprio próximo. Mas eu me liberto. Eu me desato totalmente, né? E a mesma coisa comigo mesmo, com as minhas falhas e fraquezas. Eu posso entrar num pessimismo total comigo mesmo, não presto, não tem jeito, né? Eu não supero, né? Mas ao mesmo tempo aquela humildade de dizer, não, eu vou assim mesmo, dando meus passinhos, vou superando, né? Eu acho tão importante, né? E depois aquela cena do Evangelho que é tão forte, né? Quando nós olha, não me venha dizer que eu vou adorar a Deus, meu Deus, que eu te amo, tudo mais, sem antes se reconciliar com
a sua família, Olha. com seus amigos. É um texto muito forte, exigente, e na Quaresma ele deveria, assim, empurrar a gente a se reconciliar. Exato, padre. E olha, esse texto que o senhor cita, que é de Mateus, lá no capítulo 5, exatamente Sim. ali nos versículos 23 a 24, estão dentro de um contexto maravilhoso, porque é o Sermão da Montanha. E para Sim. todos que estão nos assistindo agora, né? Esse sermão que começa no capítulo 5 e vai até o 7 de Mateus, é basicamente o ensino da nova lei, na nova aliança. Ou seja, todo discípulo de Cristo tem que se atentar para essas palavras. E realmente, padre, é um tempo esse em que nós estamos vivendo e a própria vida como um todo. É que esse tempo, como o senhor lembrou bem, ele nos faz pensar mais sobre isso, né? Mas é para todo o tempo. Não basta ter culto a Deus se não há reconciliação entre os irmãos, entre as pessoas. Isso é tão importante, porque uma realidade que é viver em comunhão com Deus não pode ser separada de viver em comunhão com o irmão, com o próximo. Esse ponto é importante. A lei já dizia, na linguagem do Antigo Testamento, né? Ama a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus já coloca aquele passo a mais. Ame a Deus e ame o próximo como eu amo. E como é que ele ama? Ele ama a Deus fazendo a vontade do Pai e ele ama, olha que coisa maravilhosa, o próximo, até mesmo os seus inimigos, e na cruz ele demonstra isso quando diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse ponto é maravilhoso. É o evangelho de Jesus. É o que a gente diz, é a parte divina desse maravilhoso Jesus, é exatamente algo quase inumano que ele faz, né? Fora exatamente. Do comum, Mas é importante. Então eu vejo assim que essa palavra reconciliação, ela sempre supõe que a gente deveria viver conciliado sempre, né? E quando essa conciliação se quebra, eu tenho que, de alguma forma, reconciliar. Então, a primeira coisa importante é que a conciliação e a paz. A paz dentro de mim, a paz com Deus, a paz com meus irmãos. E quando essa paz se quebra, eu não posso ficar sossegado. Eu tenho que buscar novamente, né? Eu peço perdão, eu peço desculpa, eu vou ao encontro, eu desfaço. Muitas vezes é melhor a gente sair perdendo e se reconciliar do que achar que a gente tem razão e viver dividido. Exatamente, padre, exatamente. Lembrando que o tópico da reconciliação, do perdão entre irmãos, ele é tão fundamental que o próprio Jesus nos ensina a rezar de uma maneira radical isso. Lembra? Perdoa as nossas ofensas. Sim. Assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Observa a relação entre o perdão que Deus me dá e aquilo que é o perdão que eu dou ao outro. Exatamente. Então a reconciliação com Deus leva à reconciliação com o irmão, porque esse é o plano lá desde a criação. Todos viverem unidos, viverem na harmonia da caridade, viverem em Deus que é amor. Isso é maravilhoso. Tá aí, Rufino, muito obrigado, viu, pela sua presença, da gente ter se encontrado mais uma vez, né? E que esse tempo de Quaresma seja um tempo de muita reconciliação, né? Que a gente reze o Pai Nosso mastigando as palavras e principalmente transformando em atitudes que a gente pode chegar na Páscoa reconciliado. Páscoa é paz, né? Um grande abraço para você, meu irmão. Vou contar com a sua presença mais vezes, viu? E Deus nos ajude, então, a vivermos bem essa Quaresma e termos uma Páscoa de muita alegria, uma Páscoa reconciliada com o céu, com a terra, com os irmãos, com todo mundo. Muito obrigado. Fique com Deus e com a bênção da Mãe Aparecida. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.